Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula sobre comportamento digital. Nesta aula, abordaremos dois conceitos relativos às redes sociais: pós-verdade e filtro bolha. Faremos isso em linguagem poética de cordel. Então, primeiro, vamos conhecer um pouquinho da história do cordel. A literatura de cordel é um tipo de poesia popular com raízes no romanceiro tradicional e na literatura oral desenvolvida no Nordeste e espalhada pelo Brasil. O pioneiro do cordelismo foi o poeta Leandro Gomes de Barros, considerado o pai da literatura de cordel brasileira. No início do século XX, no sertão nordestino, nas raras horas de lazer que a lida na roça proporcionava, as pessoas se reuniam em torno de alguém que soubesse ler para ouvir os romances escritos por Leandro. O cordel também já foi conhecido como literatura de folhetos, que tinham como principal característica a ilustração por xilogravuras. Esses desenhos aqui, eles são entalhados em madeira e posteriormente gravados no papel. Essa técnica remete à cultura oriental desde o século VI e foi trazida ao Brasil pelos portugueses à época do Descobrimento. Viu só como é rica a cultura regional do Nordeste? Instigante, né? Agora vamos ao nosso primeiro conceito: filtro bolha na internet. Para entendermos como são produzidas as bolhas nas redes sociais, precisamos conhecer o funcionamento dos algoritmos que organizam as redes. Algoritmo de internet é o nome genérico de um conjunto de instruções, de uma sequência de passos programados em um sistema de computador. As plataformas digitais conseguem, através de determinados algoritmos, selecionar quais conteúdos aparecerão para nós com mais ou menos frequência. Toda vez que curtimos, compartilhamos ou pesquisamos por algum conteúdo na internet, ou inserimos informações pessoais em algum destes testes do Facebook, por exemplo, nossas intenções ficam registradas no sistema e, a partir desses dados, empresas como Facebook e Google usam do algoritmo para nos expor a uma publicidade direcionada. Aquela que parece que foi feita exclusivamente para nós. Já reparou que depois de ter feito uma pesquisa no Google, começam a aparecer vários conteúdos relacionados com aquela pesquisa em seu feed de notícias do Facebook? Um determinado produto comercial, por exemplo? Pois é, isso é o algoritmo em ação. O Facebook identifica o que você pode estar pensando ou procurando e passa a oferecer produtos que se encaixem no seu perfil. Mas não é só com produtos comerciais que isso funciona. Essa seleção de conteúdos feita pelos algoritmos também se aplica a notícias, perfis e páginas. O algoritmo identifica nossas preferências políticas, gostos musicais, confissão religiosa, entre outras coisas, e passa a fazer aparecer em nossas telas apenas conteúdos que se aliem ao nosso perfil pessoal. Dessa forma, corremos o risco de só ouvir e ler apenas conteúdos que confirmem a nossa visão de mundo, como se estivéssemos dentro de uma bolha, ouvindo o eco de nossa própria voz. Imagina o perigo de formar opinião sobre um assunto com base apenas naquilo que acreditamos previamente, sem conhecer de fato a verdade sobre esse assunto.
Por isso é muito importante que pesquisemos em vários sites diferentes e páginas diferentes a mesma informação que aparece em nossas redes. Buscar pontos de vista diversos é uma estratégia para furarmos a bolha das redes sociais. E aí, entendeu? Que tal uma revisão? E melhor, que tal fazermos uma revisão em linguagem poética de cordel? Vamos rimar? Como funcionam as redes sociais? É disso que vamos falar. O serviço é gratuito, não é preciso pagar, mas essa gratuidade depende da publicidade que vemos ao navegar. Publicidade direcionada nas mídias sociais. É feita a partir de dados e informações pessoais que o navegante oferece, quando mesmo não conhece como funcionam esses canais. Com o uso de algoritmos, a empresa pode ofertar um produto que ela sabe que o indivíduo vai comprar, pois só de fazer uma pesquisa, o sujeito sinaliza o que está a procurar. O algoritmo cria uma bolha virtual. O sujeito se relaciona só com quem pensa igual e faz a confirmação da particular visão que tem do mundo real. Mas é de opiniões opostas ao que gostamos de ouvir que surgem as boas ideias que podem contribuir para instigar o pensamento, ampliar o conhecimento e o senso crítico fluir. Agora vamos entender o que é pós-verdade. Pós-verdade é o conceito que explica as circunstâncias em que emoções e crenças pessoais são mais importantes na formação da opinião pública que fatos objetivos. Sabemos que a tecnologia se popularizou muito nas últimas décadas e cada pessoa se tornou um compartilhador ou produtor de notícias e conteúdos diversos. E ainda com a possibilidade de comentar e dialogar com outros produtores de notícias e conteúdos. Isso é algo positivo, claro. No entanto, também pode ser algo perigoso, pois muitos conteúdos difundidos na internet não dispõem de bases sólidas de veracidade. São feitos a partir daquilo que os sujeitos acreditam que seja a verdade. Acontece que o volume dessas informações, sem lastro científico, é tão grande que acaba por se confundir com aquilo que de fato é real. Essa situação é um terreno fértil para a desinformação, não é mesmo? Como a proliferação de fake news, por exemplo. Esse fenômeno chega ao ponto de alguns grupos organizados negarem acontecimentos históricos, como o Holocausto, afirmarem que a Terra não é redonda e até mesmo que as vacinas fazem mal à saúde. Loucura, né? Mas acontece. É preciso ficar atentos a isso, desconfiar sempre e buscar confirmações científicas, dados estatísticos ou informações técnicas para embasar nossas opiniões sobre as notícias e conteúdos que circulam na internet. Acompanhe a adaptação deste conteúdo, pós-verdade, à literatura de cordel. O mundo moderno tem muitas particularidades. A cada instante os indivíduos buscam por novidades e os fatos objetivos já não são mais decisivos para determinar a verdade. A verdade sempre foi coletiva e universal, mas desde o surgimento da mídia social, cada um pensa e publica aquilo que acredita
sua verdade individual. Evolução e progresso com a ciência teve início, mas hoje há quem acredite que ciência não traz benefício e evita ser vacinado. Diz que o planeta é achatado, são loucos fora do hospício. Essa foi a nossa videoaula integrada sobre comportamento digital. Esperamos que os assuntos apresentados aqui te ajudem a se situar melhor nas redes sociais e a desenvolver o gosto pela leitura através da literatura de cordel. Um fraterno abraço, até mais!